Minha amiga é enfermeira e isso aconteceu quando ela estava trabalhando em um certo hospital geral. Nesse hospital, havia um segredo aberto entre os funcionários. Algumas pessoas o descreviam como coisas desagradáveis, outras como atividade paranormal, e outras simplesmente não gostavam de falar sobre isso. A maior parte da suposta atividade ocorria durante o turno da noite. Era relativamente comum que as enfermeiras recebessem chamadas de quartos vazios, como se alguém invisível estivesse pressionando o botão de chamada ao lado de uma cama desocupada. Por causa desse estranho fenômeno, as enfermeiras pediram e foram autorizadas a fazer suas rondas impares durante o turno da noite. Esta é a experiência da minha amiga sobre o que aconteceu quando ela estava trabalhando no turno da noite e fazendo suas rondas pelos corredores com uma colega. Elas chegaram a um quarto que sabiam estar desocupado, mas, como foram chamadas, tinham o dever de entrar e verificar. Chegaram ao quarto vazio e, antes de entrarem, já sabiam que o encontrariam vazio, e estavam certas. Elas examinaram o quarto conforme as regras, e foi apenas quando estavam prestes a sair que minha amiga notou algo que certamente estava fora do lugar. Ela olhou para o chão por algum motivo e foi ali que avistou algo. Estava apenas se sobressaindo abaixo da cortina. As cortinas estavam presas a trilhos que corriam ao longo do teto, do tipo que podia ser puxado para separar o espaço para os pacientes, uma espécie de divisor de ambiente. Ali, apenas surgindo sob a cortina e no espaço entre o chão e a parte inferior da cortina, parecia haver uma mão. Ela agarrava e procurava por algo. Minha amiga disse que a mão tinha uma cor acastanhada e parecia estar doente. As duas enfermeiras haviam acabado de examinar todos os cantos do quarto e não havia ninguém lá dentro. Elas estavam vendo algo que seus olhos não podiam acreditar e suas mentes não podiam explicar. Minha amiga não é do tipo que se impressiona facilmente, afinal, qual enfermeira é? Ela manteve a calma e simplesmente apontou a mão sem corpo para sua colega, e ambas saíram rapidamente e calmamente do quarto desocupado. Elas voltaram para a estação de enfermagem, e sua colega, que, a propósito, era sua superior em todos os sentidos, tanto no trabalho quanto na idade, disse para ela não se preocupar com o que tinha acabado de ver. O que ela queria dizer com o não se preocupe? Quem não se preocuparia ao ver algo tão estranho quanto aquilo? Aparentemente, a forma como sua superiora disse para não se preocupar dava a entender que aquele era o fim da conversa. Mas minha amiga insistiu com sua colega por uma explicação do que elas tinham acabado de ver, e relutantemente sua colega disse que mãos de cor terrosa eram sinais prováveis de falência de órgãos. Será que elas viram algum tipo de manifestação de um paciente anterior? Me dá arrepios imaginar o que elas viram. Aquela mão que agarrava poderia ter pertencido a um paciente que caiu da cama e estava tentando chamar a atenção das enfermeiras em seus últimos momentos. A coisa mais estranha e assustadora que já me aconteceu na vida ocorreu quando eu estava de volta à minha cidade natal para visitar meus pais no último verão. Encontrei alguns amigos da escola e passei bons momentos com meus pais, mas, depois de alguns dias, acabei sentado na varanda sem ter muito o que fazer. Eu cresci no campo e, atualmente, vivo em uma cidade grande, então foi muito bom voltar e aproveitar um pouco da natureza. Os verões são sempre muito agradáveis na minha cidade natal. Naquela tarde, havia uma brisa suave que soprava pelos campos de arroz que nossa varanda dá vista. As cigarras estavam cantando ao longe, e eu pensava em como não ouvimos muito isso na cidade. Para contextualizar, a casa dos meus pais fica na província de Fukushima. É um lugar tão rural que às vezes podemos ver ursos selvagens pela janela. É um lugar realmente pacífico. Deitei na espreguiçadeira e fechei os olhos. A luz do sol quente era agradável contra minhas pálpebras. Eu estava realmente relaxando, então o que aconteceu a seguir foi inevitável, e eu adormeci. Acordei depois de um período desconhecido com um pensamento sonhador na minha mente, o que é isso? Algo está me fazendo cócegas.
Primeiro pensei que poderia ser um inseto, e eu odeio insetos, então abri os olhos. Fiquei tão chocado com o que vi, uma mulher idosa que eu nunca tinha visto antes estava sentada bem ao meu lado, esfregando o meu braço. Ela parecia ter uns 70 ou 80 anos e estava vestindo um kimono realmente sujo e esfarrapado, tão sujo que eu não conseguia distinguir qual deveria ser a cor original. Ela estava olhando para baixo, para o meu braço, então eu não conseguia ver seu rosto. Pensei, o que diabos você está fazendo? Pare com isso ou algo nesse sentido. Era inacreditável. Eu não podia acreditar que essa total estranha havia entrado em nossa propriedade para esfregar minha pele enquanto eu dormia. Senti-me nojento e assustado, para ser honesto, e esses dois sentimentos logo após acordar são muito difíceis de processar. Com isso em mente, você pode entender minhas próximas ações. Eu estava grogue enquanto meu cérebro começava a funcionar. Eu sabia que precisava tirar aquela mulher de cima de mim. Fui gritar para ela sair, mas descobri que não conseguia fazer as palavras saírem da minha garganta. Não consegui falar, tudo o que ouvi de mim foi um gemido rouco e sem palavras. Além disso, descobri que não conseguia mover meu corpo. Não consegui empurrá-la. Era como se minhas ondas cerebrais não estivessem chegando aos meus membros. Isso nunca havia acontecido antes ou depois. Em seguida, ouvi a estranha mulher idosa falar, e a frase que ela repetia constantemente me arrepia sempre que me lembro: eu amo coisas viscosas, especialmente quando é pele jovem. Não fazia sentido, mas ela continuava repetindo: eu amo coisas viscosas, especialmente quando é pele jovem. Saia de cima de mim, sua bruxa, eu queria gritar, mas as palavras ainda não saíam. Meus braços e pernas também continuavam a desobedecer-me. Eu estava me esforçando ao máximo para me afastar dela, tanto que comecei a suar na testa. Ela murmurou algo sobre como a pele jovem era irresistível quando estava viscosa. Eu não podia fazer nada em relação a ela. Eu odiava e estava enojado com o que estava acontecendo. A mulher idosa então começou a desviar a atenção do meu braço. Ela lentamente levantou a cabeça para encontrar meu olhar enquanto levantava um braço lentamente em direção ao meu rosto. Foi nesse momento que vi o rosto dela. Ainda consigo vê-lo em minha mente às vezes, geralmente quando estou em um lugar escuro ou algo assim. O rosto dela estava tão inchado que todas as características eram quase indistinguíveis. Seus olhos estavam quase fechados, pareciam envolver o nariz. Ela estava cuspindo uma mistura de sangue e espuma pela boca no meu braço. Eu não aguentava mais. Não sei o que aconteceu, mas presumo que desmaiei. Foi como se meu cérebro tivesse entrado em modo de segurança. A próxima coisa que soube foi que acordei. Já estava escuro lá fora e eu ainda estava na varanda. Meus pais estavam dizendo algo. A primeira coisa que senti foi uma sensação de queimação, uma dor intensa. Percebi que meus pais estavam dizendo coisas como: o que aconteceu com você? Era tudo muito alarmante. Eu nem pensei na mulher idosa naquele momento, tudo em que consegui me concentrar foi na dor. Olhei para o local da dor, meu braço, e vi que minha pele havia sido arrancada. Meu braço estava coberto de sangue. Não havia sinal da mulher idosa, mas ela definitivamente saiu com uma parte de mim. Não tenho explicação para o que aconteceu naquela tarde de verão. Sei que é algo que as pessoas costumam dizer quando sentem que algo muito estranho aconteceu, mas, honestamente, eu realmente quero dizer isso. Não consigo entender o que aconteceu comigo naquela tarde. Não sei se aquela mulher idosa era real ou se era algum tipo de alucinação ou algo mais sinistro. Voltei à casa dos meus pais desde então, mas não chego perto da varanda. Ah, e a propósito, fui ao hospital e me tratei. Disse-lhes que queria antibióticos. Espero que tenha sido apenas uma alucinação, mas mesmo que tenha sido, como minha pele foi arrancada? Porque meu braço estava todo coberto de sangue e me dá náuseas pensar nisso, saliva.
Como eu disse, foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu e rezo para nunca mais ver aquela velha bruxa. Todas as noites, nos últimos 2 meses, entre as 2 horas e 3 horas da manhã, tenho ouvido um som estranho. Parece que alguém está pedalando uma bicicleta muito velha ao redor da minha casa. Há uma estrada muito próxima à minha casa e eu moro em uma curva, então ouvimos tráfego indo e vindo, mas é bem raro, já que moro no meio do nada. Como isso aconteceu com tanta frequência, fiquei cada vez mais curioso. Uma noite, levantei-me quando ouvi o som daquela velha bicicleta se aproximando e tentei ver se conseguia vê-la da minha janela. Mesmo que eu pudesse ouvir claramente o som e meus ouvidos me dissessem que estava bem ali, bem em frente à minha janela, eu não conseguia vê-la. À medida que as noites passavam, consegui criar uma imagem mental da rota que a bicicleta estava fazendo. Parecia se aproximar de longe pela esquerda, virar a esquina, descer pelo lado direito da minha casa e, nesse ponto, eu não conseguia mais ouvi-la, mas a ouvia novamente após alguns minutos se aproximando de longe pela esquerda. Esse estranho ciclo ou círculo durava aproximadamente 1 hora. É a coisa mais estranha. Isso já estava acontecendo há um tempo e, como eu não conseguia ver o que estava causando o som, comecei a me preocupar com meu estado mental. Perguntei-me se estava ouvindo coisas, talvez estivesse sob algum tipo de estresse do qual não tinha consciência. Então, convidei um dos meus melhores amigos para vir até minha casa. Contei a ele sobre o som da velha bicicleta e me senti tão estúpido ao compartilhar isso. Parecia que eu estava louco quando dizia isso em voz alta. Felizmente, meu amigo não zombou de mim, ele ouviu e ficou muito interessado em descobrir a origem do som. Ele sugeriu que esperássemos o som se aproximar e, quando chegasse perto o suficiente, tentássemos ficar na frente dele para ver o que aconteceria. Eu estava interessado, mas acho que as cervejas que bebemos me deram um pouco mais de confiança. Eu queria pôr fim àquele barulho. Era muito irritante. Eu simplesmente não entendia como algo invisível poderia estar fazendo aquele barulho, então queria ver por mim mesmo e ter meu amigo comigo foi o empurrão final que eu precisava. A única coisa da qual eu não tinha tanta certeza era ficar no caminho da fonte do som. Eu não achava que isso seria uma boa ideia, mas meu amigo queria fazer isso. Esperamos até as 2 horas da manhã. Eu esperava que o barulho viesse como de costume, porque, caso contrário, eu pareceria um pouco louco. Quase achei que o som não viria, mas então, logo depois das 2 horas da manhã, ele se aproximou. Saímos de casa e fomos para a noite escura. Os grilos estavam cantando e havia uma leve brisa soprando pelas árvores. Ficamos lá ouvindo o som da velha bicicleta se aproximando, mas não vendo nada na estrada. Depois de alguns momentos, passou bem na nossa frente e depois desceu pelo lado direito da minha casa e saiu do alcance do ouvido, como sempre. Meu amigo ficou impressionado com o que ouviu e eu fiquei feliz por não estar perdendo a cabeça. Quando aquele barulho passou pela minha casa, ele perguntou o que aconteceria em seguida, então eu disse que o barulho voltaria logo, vindo pela esquerda. Ele então deu alguns passos para o meio da estrada e ficou lá sorrindo para mim com as mãos nos quadris, como se dissesse, e não vou sair daqui. Ele ficou lá esperando, e eu não quis ficar ao lado dele. Alguma parte de mim disse para ficar longe, e estou feliz por ter ouvido essa parte de mim. Alguns momentos se passaram e a bicicleta começou a se aproximar pela esquerda novamente. Lentamente se aproximou como de costume e a tensão que senti aumentava cada vez mais à medida que se aproximava do lugar onde meu amigo estava. No momento em que chegou ao local onde ele estava, o som desapareceu de repente. Ficamos ambos impressionados. Eu estava tão feliz que o barulho tinha sumido. Agora eu poderia dormir a noite toda. Voltamos para dentro de casa aliviados e fomos dormir. Não sabia o que era e realmente não me importava. Estava sumido. 3 dias depois, recebi uma notícia triste: meu amigo foi atropelado por um carro.
Ele quebrou o braço direito e a perna direita. Foi um ferimento sério, mas não fatal. Visitei meu amigo no hospital e ele disse que, quando o carro se aproximou, ele estava atravessando a rua. Ele teve tempo suficiente para atravessar, mas, quando chegou ao meio da rua, disse que parecia que seu corpo virou pedra. Ele não conseguia se mover, só podia assistir enquanto o carro o atropelava. Não sei se ficar na frente do som daquela velha bicicleta teve algo a ver com o que o colocou no hospital, mas ele está melhor agora e já saiu do hospital. Meses se passaram desde aquela noite em que ele ficou aqui, mas uma coisa é certa, o barulho voltou. Está me deixando louco. Não consigo dormir, é tudo em que consigo pensar. Na noite passada, fui para a estrada para ver se conseguia parar o barulho, apenas para conseguir dormir, assim como meu amigo fez. E a mesma coisa aconteceu comigo, o barulho parou quando chegou ao local onde eu estava. Agora está tudo bem, está tranquilo e silencioso perto da minha casa. Pouco depois de eu entrar no ensino médio, minha mãe desapareceu. Depois da escola, meu pai me sentou e contou, com um tom muito sério, o que havia acontecido. Ele disse que minha mãe estava tendo um caso, que ela tinha um namorado que nenhum de nós conhecia há vários anos, aparentemente. Eu me lembro do momento em que senti meu coração afundar, foi quando meu pai disse, ela nos abandonou, a mim e a você. Ele abaixou a cabeça depois de dizer isso, e é um momento que minha mente continua a reviver de tempos em tempos. Decidi naquele momento que faria esforços para mostrar a ele o quanto ele significava para mim, para valorizá-lo tanto quanto eu valorizava a minha mãe. Coisas estranhas começaram a acontecer em casa depois daquele dia. Não posso dizer que todas elas são inexplicáveis porque uma casa de repente sem uma mãe para uma garota do ensino médio certamente exigiria algum ajuste, mas com certeza estavam acontecendo coisas estranhas. Continuamos encontrando cabelo em todos os lugares, longos cabelos pretos. Na época, eu tinha cabelo curto e tingido de castanho, então não era meu. Meu pai não tinha cabelo comprido. Era estranho. Além dos cabelos, notamos que portas que tínhamos certeza de que estavam fechadas estavam abertas e coisas pela casa desapareciam. Meu pai disse que estava preocupado que minha mãe estivesse entrando e saindo da casa enquanto estávamos fora, mas eu não concordei. Não sei porquê, mas meu primeiro pensamento foi algo mais próximo de ou será que minha mãe está morta? Acho que era porque tudo o que estava acontecendo em nossa casa parecia um pouco mais com atividade paranormal do que invasões aleatórias. Continuei pensando em tudo isso. Não tinham passado muitos dias desde que meu pai me contou que minha mãe tinha partido. Então, um dia, algo se encaixou e foi a visão dos sapatos que fez isso. Todos os sapatos da minha mãe estavam bem ao lado da porta, onde ela os deixou. Com certeza, se minha mãe planejava fugir da família, ela teria saído de sapatos. Por que estavam todos ainda aqui? Minha mente então produziu um pensamento estranho e assustador, e se tudo ainda está aqui, isso significa que minha mãe foi morta nesta casa? Por quê? O que aconteceu? Tinha muitos pensamentos e emoções para processar. Claro, duvidei da minha teoria, mas não conseguia encontrar falhas nela, e meu instinto não duvidava tanto assim. Isso me incomodava, me corroía. Senti a necessidade de questionar meu pai, mas decidi contra isso. Já tinha perdido minha mãe. Se eu fizesse meu pai ser preso, quem cuidaria de mim? Eu não teria paz, e sabia que meu pai amava minha mãe. Não sei se ele poderia ter feito isso com ela. Se eu estivesse errada sobre minha teoria, não sei como poderia olhar meu pai nos olhos novamente depois de acusá-lo de algo assim. Eu teria perdido toda a confiança dele. Então continuei agindo normalmente, apesar do meu forte pressentimento. No entanto, todas as coisas estranhas em casa continuaram. Acordei no meio da noite ao som de passos. Sabia que não eram passos do meu pai, eu simplesmente sabia.
Fiquei realmente assustada. Fiquei deitada na cama pensando: oh, por favor, não venha para o meu quarto. Puxei as cobertas e as apertei sobre minha cabeça, mas as cobertas não abafavam o som dos passos se aproximando. Apesar dos meus desejos, eles entraram no meu quarto. Eu realmente esperava que meu pai não estivesse certo sobre invasores. Ouvi os passos pararem ao lado da minha cama e senti uma presença se aproximar do meu rosto. Abri meus olhos, não queria, mas tinha que ver a ameaça se eu quisesse ter alguma chance de escapar. Abri meus olhos para ver minha mãe ao lado da minha cama. Ela olhou para mim nos olhos e disse 2 palavras: saia daqui. Eu fiquei aterrorizada. Fechei meus olhos com força e me virei de lado. Depois de alguns segundos, não consegui resistir ao impulso de manter os olhos fechados, então os abri e procurei minha mãe, mas ela tinha desaparecido. Perguntei a mim mesma se ela realmente esteve lá. Talvez ela estivesse lá como uma aparição, mas não em sua forma física. Sabia que não era ela em pessoa, e minha teoria sobre meu pai começou a ganhar força. Não conseguia mais viver naquela casa e precisava me mudar, mas sabia que não poderia contar ao meu pai o motivo pelo qual estava me mudando. Além disso, eu não tinha idade suficiente para viver sozinha. Parecia ser a única na casa que teve um encontro assim. Meu pai estava seguindo em frente como se nada tivesse acontecido desde que minha mãe desapareceu. Ele tinha começado a trabalhar em casa, fazia todas as tarefas domésticas e tentava me dar a melhor criação que eu poderia ter esperado. Quando sentava com ele para jantar, eu realmente poderia dizer ou mesmo pensar: pai, você é um assassino. Eu não podia fazer nada além de fingir que nada estava acontecendo. Adormeci no sofá uma tarde e acordei sentindo uma dor intensa no meu dedinho do pé. Olhei na direção da dor e vi minha mãe lá novamente. Ela levantou um braço e apontou para uma bolsa escolar antiga minha. Dei um pequeno grito. Meu pai, que estava ocupado cozinhando na cozinha, gritou perguntando o que havia de errado. Rapidamente respondi com uma mentira: vá, nada, pai, só lembrei que tenho que fazer um dever de casa. Bem, é melhor você fazer isso na sala, porque o jantar está quase pronto, ele respondeu. Olhei para a bolsa que ela tinha apontado e me perguntei qual seria o significado dela. Levantei-me e fui até ela. Era a bolsa que eu usava quando era mais nova. Não a usava desde que minha mãe desapareceu. Talvez fosse por isso que ela estava tentando me alertar sobre ela. Peguei a bolsa e comecei a vasculhá-la. Não havia nada no compartimento principal da bolsa, então abri um dos bolsos laterais para ver o que havia lá e encontrei algo. Encontrei um pequeno bilhete dobrado. Ele estava dobrado em 4 e estava enfiado bem no fundo. Desdobrei o bilhete e instantaneamente reconheci a caligrafia. Era da minha mãe. O bilhete dizia: fuja, seu pai é louco. Percebi que minha mãe estava tentando me dizer para escapar. Aqui é Jay, e frustrantemente é onde a autora deixa a sua história. Vamos torcer para que, se tudo for verdade e ela estivesse vivendo com um assassino, ela tenha conseguido escapar. Estou supondo que o motivo de ela não continuar compartilhando foi, talvez, devido aos sentimentos difíceis que ela teria ao passar pelos processos que se seguiram.